Oi, gente, tudo bom? Então vamos lá. O tópico 11 é o tópico de hoje, porque o tópico 10, que são os defeitos dos negócios jurídicos, a gente vai fazer em forma de seminário, né? Então, portanto, hoje começamos o conteúdo do segundo bimestre com a teoria das invalidades, previstas lá nos artigos 166 a 184 do Código Civil, que trata da nulidade absoluta e da nulidade relativa de um determinado negócio jurídico, né? Então, basicamente, falando em nulidade, trata, na verdade, de uma sanção. Essa sanção é imposta pela norma jurídica, tendo em vista esse vício, ou seja, essa desobediência legal que o ato provocou, determinando assim a privação dos efeitos jurídicos daquele negócio, né? Então, ou seja, a norma não permite que o negócio jurídico produza os efeitos pretendidos pelo ou pelos agentes que celebraram aquele negócio, né? Basicamente, então, como sanção por esse descumprimento, né, dos pressupostos de validade, que nós já estudamos lá no tópico 6, o direito admite, em certos casos, essa declaração de nulidade do ato. Tá? O Cândido Rangel de Jamarco já dizia que o reconhecimento da nulidade de um ato viciado é uma forma de proteção e defesa do ordenamento jurídico vigente. Tá? O Pablo Stolze, na verdade, ele classifica a questão das nulidades, né, dentro dessa teoria das invalidades, de três formas, né? Ele fala em nulidade absoluta e relativa, originária e sucessiva, total ou parcial. Basicamente, quando se fala de nulidade absoluta, o ato todo, né, viola o quê? Uma norma de ordem pública, tá? Justamente pelo interesse social que a nulidade absoluta acaba provocando, né? Já a nulidade relativa, o ato não é nulo de pleno direito, ele é anulável, tá? Justamente por quê? Porque ele contém vícios um pouco menos gravosos, tá? Um pouco menos graves, justamente porque essa infringência da norma jurídica ela atinge os interesses meramente particulares, tá? A nulidade originária é aquela que nasce com o próprio ato, a nulidade sucessiva é aquela que decorre de uma causa superveniente. Já a nulidade total ou parcial, né, o próprio nome já diz, a nulidade total atinge o ato todo e contamina-o por inteiro, enquanto a nulidade relativa, ela contamina apenas parte desse negócio, no entanto, mantém as demais disposições válidas, tá? No entanto, independente disso, todo ato nulo ou anulável, né, absoluto ou relativamente nulo, ele é considerado inválido, tá? Por isso a chamada teoria das invalidades, né? E o interessante também é entender aqui que, da mesma forma e de igual modo, a lei estabelece o que? Essa questão entre uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Portanto, a obrigação acessória, uma vez viciada, né, uma vez inválida, seja pela nulidade, seja pela anulabilidade, ela não compromete o negócio principal, né? O negócio principal continua tendo a sua validade. No entanto, né, o contrário não cabe. Por quê? Porque se você anula, né, se o ato principal, a obrigação principal, ela já é nula, obviamente que atinge também a obrigação acessória, aquela garantia acessória que foi dada a um contrato, por exemplo. Se o contrato principal é nulo, a garantia acessória, obviamente, também acaba por ser inválida. Já se a garantia era inválida, se a garantia era nula, não importa em nulidade da obrigação principal. O artigo 166, 166 lá do Código Civil, ele trata dessa nulidade absoluta da seguinte forma, né? É nulo o negócio jurídico quando? São 7 incisos, né? O interessante é destacar aqui esses 7 incisos, porque eu vou fazer um contraponto quanto ao plano de validade do negócio jurídico. O que fala o inciso 1? Quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. 2, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. 3, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. 4, não revestir a forma prescrita em lei. Inciso 5,
for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Inciso 6, tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Ou inciso 7, quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Analisando esses 7 incisos, a gente se depara com a seguinte situação: de todos estes, tá, as chamadas causas legais de nulidade, com exceção de 2, ou seja, de 2 incisos desse artigo 166, nós nos deparamos, na verdade, com aquela menção que fazemos ao plano de validade do negócio jurídico que já estudamos no tópico 6. Basicamente são quais? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? E forma legal, porque quando se fala em forma legal, obviamente, né, quando a lei assim estabelecer, né, porque a forma pode ser livre, mas desde que respeite, né, essa condição. Tá? Então, forma prescrita ou não defesa em lei, né? Mas enfim, agente capaz, objeto lícito e forma legal. Tá? Então, se a gente for analisar esses incisos, né, o inciso 4 e o inciso 6, 4, não revestir a forma prescrita em lei. 6, tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Se a gente for analisar, o inciso 3, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Esse, na verdade, trata-se do chamado motivo determinante, não faz parte do plano de validade. Não revestir a forma prescrita em lei, obviamente, não atendeu a forma legal, né? Então, o inciso 3 que trata o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Claro, ou seja, ele consiste na previsibilidade da causa. Portanto, não está no plano de validade, mas a lei estabelece, a lei considera também nulo o ato justamente quando quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. E da mesma forma o inciso 6, que fala assim: tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Né? Aí não se trata do plano de validade do negócio jurídico, mas a lei estabelece como uma causa legal, né? Vamos dizer assim, uma causa legal de nulidade. E o que fala basicamente esse inciso 6? Se a gente for analisar a fraudar uma lei imperativa, isso é muito comum em algumas situações jurídicas, principalmente é muito comum, a gente observa isso, né, e acaba tendo conhecimento de casos, principalmente na área trabalhista e na área fiscal, né? Por quê? Porque fraudar lei imperativa basicamente se você contrata, se você toma um serviço, né, através de uma atividade laborativa, você é empresário, e você na verdade não assina a carteira de trabalho desse colaborador, fazendo os chamados pagamentos por fora, ou então contrata a pessoa jurídica quando ele é pessoa física e está prestando o serviço. Enfim, são várias situações, né, do dia a dia que acabam causando aí essa fraude à lei imperativa. Né? Dentro do direito tributário, né, a chamada fraude fiscal, né, as evasões fiscais, quando você na verdade tenta fraudar o fisco, declarando situações tributárias que na verdade não coadunam, não condizem com a realidade das práticas comerciais adotadas por aquela empresa e assim por diante. Então é muito comum, a gente observa, né, toma conhecimento de situações dentro dessas duas áreas, mas qualquer área, né, fraudar lei imperativa, quando você é obrigado a praticar determinado ato de acordo com a lei e você de alguma forma tenta ludibriar, né, a autoridade tributária, a autoridade fiscal, enfim, a respeito de um determinado assunto para tentar se beneficiar, né, financeiramente e economicamente daquela situação. Tá? Então o ato obviamente também é considerado nulo, tá? Ou inclusive o artigo 116 do CTN, né, o parágrafo 1º fala em desconsiderar atos considerados como forma de simulação ou tentar dissimular a ocorrência do fato gerador. Né? Então são situações que a lei mesmo estabelece. Ora, se você agiu dessa forma, eu posso desconstituir esse ato, porque esse ato é nulo. Né? Interessante também falar a respeito da prescrição. Tá? Quando a gente fala em prescrição do ato nulo, nós sabemos que o ato nulo ele é imprescritível, tá? A nulidade é imprescritível, ou seja,
buscar em juízo a declaração de nulidade, né, ela não é uma medida sanatória. Né? A prescrição não ocorre nesse caso, ocorre quando a nulidade ela é relativa, mas na nulidade absoluta não. Tá? O artigo 169 fala isso. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Se ele não convalesce pelo decurso do tempo, obviamente, se você não pode confirmá-lo, trata-se de imprescritibilidade. Tá? O interessante é que esse entendimento ele não se estende aos efeitos do ato nulo. Por exemplo, se você, né, foi prejudicado em relação a um ato, a um negócio jurídico praticado nulo, você pode até buscar a sua nulidade daqui 10, 15, 20 anos, porque ele é imprescritível. No entanto, se você for analisar a pretensão do autor de buscar a condenação da parte, né, pela prática do ato nulo, esta condenação, ou seja, a pretensão condenatória, pode estar sim sob a égide da prescrição. Então, não significa que o juízo não vá declarar nulo o ato. Sim, vai declarar. Se era nulo, ele vai declarar a nulidade do ato. Mas a pretensão condenatória, se estiver sob os efeitos da prescrição, obviamente, a pretensão do autor não vai ganhar acolhida nesse ponto, nesse sentido, certo? Portanto, obviamente, né, a imprescritibilidade dirige-se tão somente à declaração de nulidade absoluta daquele ato, não atingindo as eventuais pretensões condenatórias, tá? Já a nulidade relativa nós também podemos chamar de anulabilidade, tá? O Silvio Rodrigues já falava que é o meio caminho entre a nulidade total ou absoluta e a plena validade do negócio jurídico. Por quê? Porque é um vício menor, vamos dizer assim, que só interessa às partes envolvidas naquele negócio. Tá? Um exemplo disso, né, dessa ilicitude, né? Há uma pessoa que não atingiu ainda o pleno discernimento, ou pleno desenvolvimento mental, a pessoa que tenha concordado em virtude de um vício de vontade, por exemplo, foi coagido aquilo, né? Também trata-se de uma nulidade relativa, né? Ou por um erro, né, cometido, ou algo do tipo, ou pelo dolo, ou também alguma situação envolvendo, por exemplo, a pessoa que ela é ludibriada por conta de uma simulação ou de uma fraude. Tá? Então são situações quando ela é ludibriada por aquilo, né? Porque a simulação é causa de nulidade absoluta, né? Obviamente a fraude contra credor é causa de nulidade relativa. Tá? Inclusive quando estudamos os defeitos do negócio jurídico, nós tratamos justamente de quais deles causam a nulidade relativa e quais causam a nulidade absoluta. Na verdade, dos defeitos do negócio jurídico, apenas um causa a nulidade absoluta, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Tá? O artigo 171 do Código Civil trata assim, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Ora, se a gente for analisar essa parte que trata o inciso 2 do artigo 171, vou ler de novo para vocês. Vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude, lesão, são 6, mas os defeitos do negócio jurídico são 7. Tem mais um aí, a simulação. Portanto, a simulação gera a nulidade absoluta do ato. Os demais vícios, os demais defeitos do negócio jurídico geram a anulabilidade, ou seja, a nulidade relativa. Ele pode vir a ser anulado ou não. Aí vai depender das duas situações, né? Pela confirmação ou pela prescrição, né? As chamadas medidas sanatórias que a gente vai falar daqui a pouquinho. O interessante dessa ação anulatória, quando se fala em anular o ato, né, um ato anulável, nós chamamos de ação anulatória. Quando nós falamos em anular um ato totalmente nulo, ou seja, a nulidade absoluta, ela é buscada através de uma ação declaratória de nulidade, tá? Então, ação declaratória de nulidade para as nulidades absolutas e ação anulatória para as nulidades relativas.
tá? Então assim, o artigo 178 fala aqui, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico. Então o prazo aqui é decadencial. Claro, ainda não falamos sobre prescrição e decadência, tá? Mas basicamente, trocando em miúdos, né? A prescrição é a pretensão jurídica, né? Que você perde, enquanto a decadência é o próprio direito em si, tá? E aí quando você fala em decadência, significa que aquele ato, obviamente, se você não buscou a sua anulação, ele se confirma, né? Porque decai o direito daquele que não promoveu o pedido nos 4 anos seguintes. Agora, 4 anos a contar do quê? Inciso 1. No caso de coação, do dia em que ela cessar. Inciso 2. No de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. E 3. No de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Por exemplo, o menor tinha 16 anos, quando completou 18 anos, a partir deste momento, 4 anos é o prazo para ele buscar em juízo a ação anulatória, né? A declaração de que aquele ato é nulo, é inválido, tá? No entanto, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável sem, contudo, estabelecer o prazo ele segue a regra geral do Código Civil. É o prazo aí sim de 2 anos a contar da data da conclusão daquele ato, tá? Falando das medidas sanatórias, portanto, tem as chamadas medidas sanatórias voluntárias e as involuntárias. As voluntárias é quando a própria parte comparece e expressamente declara, confirma que aquele ato, ainda que era revestido de algum vício, a parte ainda assim entende que é válido, tá? Então ele declara que o ato é válido. A medida sanatória involuntária é o decurso do tempo, né? É quando ocorre a prescrição, tá? E claro, né, o negócio anulável, como eu falei da nulidade relativa, ele pode ser confirmado pelas partes, né, de 2 formas, tá? A forma expressa, segundo a regra do artigo 173, ou de forma tácita, segundo o artigo 174, tá? Então assim, só para fazer um comparativo, aí, vamos estabelecer um quadro geral de comparação entre a nulidade absoluta e relativa, tá? Então vamos lá. Nulidade absoluta, o ato nulo atinge o interesse público, né? O interesse público superior, né? É uma matéria de ordem pública, né? O interesse social por trás disso. Se o ato é nulo, ele pode ser declarado assim a qualquer tempo, né? A nulidade relativa, portanto, é quando o ato anulável atinge interesses particulares, tá? A nulidade absoluta opera-se de pleno direito, enquanto a nulidade relativa não. A nulidade absoluta não admite confirmação, enquanto a nulidade relativa, sim, admite confirmação, seja ela expressa ou tácita, de acordo com os artigos 173 ou 174. A nulidade absoluta pode ser arguida pelas partes, por terceiro interessado, pelo juiz, pelo MP, né? Pelo juiz, inclusive, declarada de ofício, né? Já a nulidade relativa somente pode ser arguida pelos legítimos interessados, tá? A nulidade absoluta, né? A ação declaratória de nulidade é decidida por sentença de natureza declaratória, de efeitos ex tunc. Já a nulidade relativa, ela é decidida por sentença de natureza desconstitutiva, também de natureza ex tunc, né? De efeitos ex tunc, tá? A nulidade absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo, né? Não se sujeitando a prazo prescricional ou decadencial. Já a nulidade relativa somente pode ser arguida pela via judicial em prazos decadenciais de 4 anos, né, como é a regra geral, ou em 2 anos, como é chamada a regra supletiva, tá? Obviamente, né, salvo se norma em sentido contrário estabelecer, né, um prazo específico, tá? Então basicamente é isso quando tratamos da teoria das invalidades. E no próximo tópico, o tópico 12, nós vamos tratar do ato ilícito. Tá ok? Até lá. Tchau, tchau.